Oi, gente, bom dia, bom dia. Que gostoso amanhecer pra fazer a live. Que legal. Eu tô muito feliz, grata. Até passei o final de semana, vou dizer a ela, a Andressa, passei o final de semana pensando na Elsa. Não sei porquê, ou sei, né? Quando eu fui fazer, né, o card, atualizar o card, me veio muito. Eu sempre coloco uma canção, geralmente, né, tem umas canções assim mais espiritualistas, assim, e me veio muito a voz, a imagem também da Elza Soares para fazer o card da Andressa. Então, muito legal, assim, essa referência que tá no meu inconsciente e no nosso consciente. E eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo, que vai assistir em algum momento, por prestigiar, né, essa série que eu faço de lives, um mês sim, um mês não, quando é possível fazer, sobre mulheres negras na teologia. E hoje eu tenho a alegria, honra, satisfação de receber uma pessoa muito querida que eu admiro há muito tempo também, e que está trilhando esse caminho da teologia, da vida, da prática. E é uma mulher negra muito potente, muito poderosa. Não é só potente, é poderosa também. Então deixa eu chamar ela, que a gente tem horário. Cadê? Vem, Andressa, cadê você, querida? Ai, ai, ai. Entrar o para Elza, para poder ler um pouco. Lê um pedacinho da mini bio, que não tem nada de mini. Tem muita coisa interessante, importante sobre a experiência da Andressa. E eu quero só falar aqui antes que ela entre. Eu já te convidei, Andressa. Será que não apareceu para você? Será? Entrar. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Aceitar. Acho que era você que tinha mandado para mim, né? Repara. A Andressa Oliveira é formada em secretariado executivo, com pós-graduação em comunicação empresarial, cristã e membro da Igreja Batista. Como ativista, atua em temas ligados aos direitos humanos, com foco em questões raciais e religiosidade nas seguintes organizações. Segura essa: Movimento Negro Evangélico do Rio de Janeiro, membro da coordenação estadual da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que ela é integrante, Coalizão Negra por Direitos como integrante, Fórum Estadual de Mulheres Negras, membro da diretoria ampliada, Fórum de Mulheres Negras Capital do Rio de Janeiro, Coletivo Esperançar, membro da coordenação, e é estudante de teologia, está no terceiro período aí. Então, vejam só que é uma pessoa que tem uma vasta experiência em serviço comunitário, em teologia prática, como alguns gostam de dizer, né? E na minha linha também de adesão é a pessoa que está vivendo, mandei de novo, tá bom, que está vivendo literalmente a prática da sua perspectiva teológica. Deixa eu ver, cadê? Pronto. Cadê a Andressa? Vai entrar. Chegou Eita, ela, o chegou meu ela. ventilador aparecendo aqui, olha isso, Senhor. Gente, É assim mesmo, mulher. Bem-vinda, que querida. legal, né? Mulher, não tô te vendo. É conexão, filha. Uma hora eu apareço. Não se preocupe, já aconteceu isso antes. Ah, mas que pecado. Não, vai. Eu tô aqui, tá aparecendo nós duas pra mim. Tá rolando. É, Tá rolando. A outra vez também ficou triste. assim. Eu Ficou acho assim. Aí triste. depois. Não, ficou assim. E depois, na gravação, né? No que fica gravado, aparecem as duas pessoas. Então tá bom. Depois tu vai ver como é que Então tá vai bom. ficar, querida. Brigadona, assim. Tô muito feliz mesmo de receber você. Feliz em plano espiritual, em plano ativista, em plano acadêmico, em vários planos. Agradecer a você porque eu sei que você tem uma agenda assim abarrotada, que você está nos United States, que você está no Rio, você está em tanto lugar, minha filha. E aí você conseguiu separar esse tempo para conversar comigo. Então, muito obrigada. Mas, Desde já todos, né, os agradecimentos e partilhar essa alegria com você e com as pessoas que vão estar assistindo aqui nesse tempinho que a gente vai estar partilhando. E eu li aqui a sua mini bio, que de mim não tem nada. Não tem nada de mim, eu nem sabia, Andressa, mas eu queria saber se você quer começar também trazendo elementos que estão na mini bio ou que não estão na mini bio, para começar falando de si. E a proposta, você já sabe, eu mandei lá para você, da nossa conversa, é conversa. Esse espaço é meu, eu faço o que eu quiser aqui também. Então eu falo o que eu quiser, não sei, a pessoa que dona está e convidada fala o que quiser. proprietária,
Amiga, a gente não tem muita coisa na vida, né? Então, pelo menos o espaço para falar alguma coisa, a gente É tem que ter. isso. É, e aí você também fica à vontade. Tá bom. Não tem roteiro. Não tem roteiro, Andressa. É sempre assim. O roteiro é o que a gente vai perguntando na hora, vai falando, e a pessoa quer falar. Não tem. Tá bom. Mas censura, é sem censura. Sem censura também. Perfeito. Então, Perfeito. fica à vontade, querida. Fala o que você quiser falar de si e a gente entra na temática que é da proposta, né? De falar sobre mulheres negras na teologia também. Bom, bom dia para todo mundo, né? Enquanto eu estava tentando acessar aqui, que eu estava com o dispositivo tentando entrar, e aí não estava conseguindo, eu clicava e você não recebia, eu acho. Você tentava e não entrava. Mas eu estava ouvindo você falando sobre Elsa. E assim, gente, não sou digna, entendeu? De desatar as alparcas. E a pessoa Isso! vem, não, não vem com essa. Não vem É com sim, essa. amiga. Não vem com essa. Bom, sobre a minha mini bio, tem uma coisa que eu acho que é interessante falar, porque talvez seja a realidade de muitas pessoas. Eu tive conflitos com a minha mini bio, tá? Durante um tempo. Durante um tempo eu não sabia o que dizer sobre mim. Eita. Porque a minha entrada no movimento social ela é muito recente, ela é do MNE para cá, a partir de 2018. E eu tinha uma certa vergonha disso, porque, afinal de contas, as pessoas têm 20 anos, têm 30 anos, 40 anos de militância e etc. E a minha formação também, que não é das áreas que costuma ser da galera ativista, né? Que geralmente é história, ciências sociais, antropologia, filosofia, sociologia, né? E eu não sou nada disso. E eu ficava muito envergonhada quando eu comecei no movimento, quando as pessoas começaram a me convidar. E agora eu resolvi me, me apossar, porque é a minha história. A minha história é a história de uma pessoa que teve que gastar uma parte da vida para construir sua sobrevivência. Então, eu fui estudar coisas da área administrativa, fui trabalhar. Eu entrei na faculdade muito tarde, porque foi quando eu tive acesso, quando eu pedi uma bolsa para o pai de um amigo meu que era reitor de uma faculdade particular, e eu pedi a ele uma bolsa, ele me deu uma bolsa de 50%, porque eu não tinha condições de entrar numa universidade pública, por uma série de fatores. O principal deles era porque eu precisava trabalhar e a universidade pública eu não teria condições. Porque naquela época, né, os cursos para pessoas que trabalham eram muito escassos. Eu morava muito distante, eu morava perto de Santa Cruz, então até para fazer um curso à noite seria muito difícil para mim, para eu chegar em casa. E aí, mas o principal era essa questão de grade que não tinha. Não existia cotas raciais quando eu entrei para a faculdade, quando eu era mais jovem, não existia cotas raciais, então tudo era muito mais difícil mesmo. Então, eu tive que fazer um caminho de luta pela minha sobrevivência, né, para sair do ciclo empregada doméstica, que era a história da minha família, uma profissão muito honrada, mas que eu não queria que aquilo fosse obrigatório, que todas da família fossem empregadas domésticas, porque essa era a nossa realidade. E eu achava que eu poderia ser outra coisa. Então, eu tive que gastar esse tempo, entrei para a faculdade, eu tinha, sei lá, 27, 24 anos, eu acho, 2001. Eu tinha 24 anos, então eu entrei já tarde na faculdade e vivia faculdade, trabalho, né, dormindo 4, 5 horas por noite, porque morava muito distante. Eu gastava 6 horas no meu trajeto de casa até o trabalho e para volta, e depois ainda tinha a faculdade, eu saía do trabalho para a faculdade, chegava de madrugada em casa e estudava para fazer trabalho, isso aqui, deitava, dormia 3 horas, aí levantava e ia para a faculdade, ia estudando no trem, estudando em pé, sobrevivência. Sobrevivência.
E o meu tempo livre, né, era igreja. Era estar na igreja, era estar cantando, era estar dando aula na escola dominical, não sei o quê. E numa realidade, numa localidade também em que não se falava de movimento social. Dentro do ambiente que eu vivia, principalmente de igreja, não se falava em movimento social. Eu não tinha contato. Eu fui ter contato muito depois. Que aí eu fui achar movimento social e aí eu fui começar a me aproximar. E aí, no final de 2017, eu encontro o MNE. Então, essa é a minha história, que eu acho que pode ser a de muita gente, que às vezes pode se intimidar e ficar com uma certa vergonha, assim como eu tive. Eu tinha vergonha. Qual é a sua formação? Que as pessoas sempre perguntam, né? Qual é a sua formação? E eu tinha vergonha de dizer que eu não sou formada nas áreas que a maioria dos ativistas são. E eu achava que isso poderia me diminuir em relação a muita gente, é, porque eu via as pessoas falando tão lindamente a partir disso e se apresentando e sendo apresentadas a partir disso. Eu tenho para me apresentar é a minha história de vida e o meu ativismo. O meu ativismo é um ativismo da experiência viva, do contato com pessoas, do caminho, da rua, né, do testemunho, da paixão, e é isso. Muito linda! E linda em tudo que significa, que pode estar contida a beleza da sua história. Andressa, a gente se falou já poucas vezes em presencial, de saber um pouco da partilha da sua história, sua trajetória. E eu observei isso também, assim, de estar no MNE há um tempo, que tem uma tendência de ter pessoas de determinadas áreas, né? Ciências Uhum. sociais, ciências humanas. E também a gente partilha, eu acredito que existe essa partilha coletiva de que a gente que vem de igreja, que vive de igreja, eu acho que fora da igreja também, né? Pelo um pouco que eu lembro aquele do estudo dos movimentos sociais, mas a gente que tem um outro sentido para a luta, né? Tem a luta do Uhum. movimento social e do ativismo, e tudo que você falou foi luta. Tudo que você falou da sua história, sua trajetória, foi o ativismo de outros, claro, né? Em outros lugares de compreensão, de resistência, de persistência, de superação de ciclos, né, históricos, sabe, da família. Você falou Sim, do trabalho doméstico. Acho que esse final de semana foi comemorado o Dia da Trabalhadora Doméstica, com os índices, né, o Diese compartilhou, altíssimo a predominância de mulheres negras, né, historicamente, nessa área de trabalho, de produção, de cuidar de vida. E como isso também a conta primeira um pouco vez sobre a nossa que história. a primeira vez que eu trabalhei como doméstica, eu tinha 8 anos de idade. Eu fui Uau! colocada numa casa para trabalhar, né? Amiga, vamos. Lá vou eu. Comecei com mania de acadêmica que me atravessa e desatravessa, que às vezes não rola, mas vamos escrever, amiga. Vamos contar essa história, amiga. E aí eu acho Sim, que é o quanto que é forte. importante, porque a partir de um momento eu comecei a entender isso, e ter pessoas também que me ajudaram a entender sobre isso, o quanto que a gente não pode apagar a história das pessoas, porque é a história de sobrevivência, assim, é um Sim, ativismo que é individual, que na verdade é uma luta individual de sobrevivência, sabe? Assim, o que eu tenho para escrever, amiga, eu tô me caramba. preparando para escrever. Pode Por deixar. favor. Eu estou me Por preparando para favor. escrever, Por porque é favor. muita história. É muita história. Criada em casa de família, Uhum, sabe? uhum, Aquela uhum. realidade de quarto de empregado. Eu não suporto quarto de empregado. Não Eu suporto. entendo. Eu, assim, eu não tive essa experiência, Andressa, mas a escuta constante, né? O estudo, a partilha, é, não tem como, né? Eu sou do serviço social, então isso está muito próximo Uhum, também da minha realidade profissional, de formação profissional, na verdade, também. sim. Então, isso é muito forte. Eu encontrei recentemente com também uma mulher preta que está escrevendo a tese dela autobiográfica. A gente está falando sobre isso, como as nossas histórias, e aí também um pouquinho da escrevivência, né? Dessa elaboração de nós como mulheres pretas, população negra, como tem muito conhecimento, sabe? Como tem muita verdade, como tem teoria também, né? A gente fala, academia, não sei o quê, conhecimento, que são espaços que a gente pode, precisa, se quiser Sim. ocupar.
Eu acho que é Sim, estratégico também, é legítimo, mas a nossa história, o quanto que a gente consegue construir esse lugar de dignificar e honrar, é, sabe, a nossa autobiografia, com né? certeza. Eu fui fazer minha dissertação na perspectiva autobiográfica, foi muito sofrimento, muita dororidade, Andressa. Ai, que legal. E eu entendo que eu não cheguei assim, nem, vamos colocar assim, um quinto, talvez, da sua experiência. Então, assim, existe um lugar de muita pulsão de vida e pulsão de morte também, né? Tem que falar Também, isso, né? A gente está o tempo todo também. lutando sobre essa. Quando a gente de sobrevivência, acho que tem esse lugar, né, Andressa, é uma sobrevivência, parece que tá inconsciente, embutido ali, que a sobrevivência é contra a morte, né? Contra a morte constante, contra, Total. né? Então, é vida e morte o tempo inteiro, a gente fazendo esse caminho de perseverança, de resistir à pulsão de morte, É. sobrevivendo e criando condições. Essa história é muito linda também sobre isso. E quando você fala, né, da biografia sobre o ativismo, o movimento social, eu vejo muito isso, dessa coisa do o quanto a luta pessoal, na verdade, é compartilhada a existência e a história de várias pessoas e não recebe, né? Claro, né? E aí por causa de várias questões, categorias, não sei o que lá, que a gente respeita, É, academicamente a gente respeita as teorias e tudo mais, essa organização de coisas, como luta social, né? A luta é. social como um grupo. Mas enfim, amiga, vamos lá, porque Eu senão eu vou tenho, ficar eu aqui tenho contigo. uma coisa para te falar, Conta, tá? Por conta de eu conta. ter me atrasado, a gente pode estender. Ah, mentira! Ó, não me provoca, hein? Aí, Ai, não me provoca, não me provoca. Eu gosto de aí falar. fica contigo, Tayô, amada. linda. A Tayô tá aqui. Linda, Tayô também. Cheio de você, querida. Repara. Então vamos lá. Você chegou no ativismo, chegou na igreja. Porque eu tava comentando com alguém também que, assim, eu sou todo movimento negro. Mas a minha história de movimento social é de igreja, né? Eu também, Andressa, eu não tive essa coisa da compartilhando assim com você, né? Não tive, sabe, na faculdade também, uma sensibilização demais para estar no movimento social. Na verdade, foram outros, sabe, outros espaços de busca por conhecimento, por formação que meio que me levou para o movimento social, que eu não queria entender como movimento social, era movimento missionário. Uhum. Começou como movimento missionário e E depois eu fui ver que não era só movimento missionário. O que é que é o movimento missionário? Esse movimento missionário, em algum momento, poderia ser esse movimento revolucionário, de fato, movimento de mudança e várias questões. Então, como é que você chega, amiga, nesse lugar de movimento social, mulher na teologia, sei lá, vai igreja, me conta. É, eu, na verdade, por conta da minha história de vida, então eu sempre tive esse olhar para essas questões sociais, né, no sentido de identificação mesmo, né? E também no sentido do amor ao próximo, que é o que a gente aprende na igreja, né? Então, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que cuidar. Eu fui cuidada, eu digo isso para todo mundo, né? A igreja é a grande responsável de eu ser um indivíduo hoje. É a igreja, porque a comunidade, não a instituição, né? A comunidade religiosa, e eu tive experiências de diversas comunidades por conta das situações de vida, mas a comunidade, o corpo de Cristo sempre cuidou de mim. Sempre cuidou, me alimentou, me vestiu, me calçou, me orientou, me guardou, né? Então, eu sempre tive esse olhar do que eu tinha recebido e a minha mãe sempre falava, a gente tem que dar para os outros da mesma forma que a gente recebeu. Na medida em que as coisas foram melhorando na nossa vida, a gente foi começando a retribuir, a dividir com o outro, né? Então, a minha mãe, ela tem um negócio que ela chama de a bolsa do próximo, que eu já contei sobre isso, que é a gente, que tinha a campanha do quilo, lembra, na igreja, antigamente? Então, a gente tinha ali, olha, a gente hoje vai dar a bolsa do próximo. A gente ia fazer a compra e pegava 1 quilo a mais de alguma coisa, ou 2 quilos, e essa era a bolsa do próximo, né?
Não era a campanha do quilo lá em casa, era a bolsa do próximo. E é essa consciência de que você tem que dar para o próximo retribuir. Eu ia te pedir, se você pudesse de vez em quando reagir também, assim, fazendo algum som, que eu não estou te vendo, tá? Então, Andressa, eu reajo muito, eu desliguei o microfone, porque eu tô sempre reagindo. não, pode Vai, reagir, porque vai, eu liguei vou o deixar outro ligado. para eu poder ter um pouco da Tá noção. Só que eu não certo, posso vai, tá ficar olhando bom. para o lado. Então, Combinando. assim, Vai, e tá certo. aí, então, esse símbolo da bolsa do próximo, né, ele é muito presente na nossa vida. E aí, com a igreja, então, com esse exercício coletivo, Uhum, né, de cuidado com o próximo, de olhar, de pensar naquelas pessoas que estão presas, que estão encarceradas, de orar pelos encarcerados, uhum, de juntar doações para as pessoas e etc., de pensar em realidades, de juntar a comunidade toda para construir a casa de uma mãe uhum, solteira, né, como já uhum. aconteceu na minha igreja. Massa. Então, isso traz a consciência. A minha mãe, eu vou citar minha mãe muitas vezes, porque ela é Uhum, muito importante para minha formação em tudo. uhum. A minha mãe, ela sempre disse o seguinte: eu acho que não tinha que existir movimento social. Minha mãe fala assim: não tinha que existir Uau! movimento social. Sabe por quê? Porque se a igreja fizesse o trabalho dela, Oh, não ia precisar de ter um movimento social. sabedoria. Porque a igreja tem o amor de Cristo, tem o Espírito Santo, tem o exemplo de Jesus, tem Uhum, a comissão, né? Tem o dever de quem assume o compromisso com Jesus de cuidar do próximo, de servir ao outro, de cuidar dos injustiçados. Então, se a igreja fizesse o seu trabalho, não ia precisar de movimento social. Então, a minha mãe, ela lamenta movimento social, não que oh, ela acha que não tem que não. existir, mas porque Uhum, ela acha que a igreja não está fazendo o seu papel, né? interessante. Então, ela Crítica assim, ela tem uma super sacada, consciente, super cria, assim, né? Com uma leitura maravilhosa, crítica. sim, Sem ter esse do que é nome. o papel da igreja, Exato. sabe? Do que é o papel do compromisso da igreja com a sociedade, no geral, né? Então, eu acho que é isso, esse cenário, né? Esse entorno do que eu recebi, do que eu vivi, do que tem a minha mãe, do que eu vivi dentro da igreja, que me leva e a formação também de consciência na igreja. A igreja também me deu consciência social, no Massa, sentido político mesmo, do que é injustiça social. massa. A igreja me deu consciência sobre o que é bom para todos, o que deve ser a política, política institucional mesmo, como ela Uhum, deve trabalhar para todos uhum, e uhum. etc. A igreja me deu essa consciência. Ô, Andressa, deixa eu. Essa parte, amiga, de. Uma vez me chamaram para falar. Claro, eu tenho várias críticas à teologia da prosperidade, da maneira, enfim, como ela é, né? Ela é mercenária, ela é utilizada por mercenários em várias questões e virou aí um lugar muito perigoso, né? Uhum, Para a gente, como comunidade negra, em vários sentidos. Mas existe um lugar dessa experiência nossa de valores, sabe? Assim, que a igreja compartilha com a gente, que a gente ensina, sabe? Que é isso que você está falando, né? uhum, Receber essa noção de injustiça, não vou dizer pecado, não acho que não, acho que não entra nesse lugar de valores mesmo, né? De dignidade, assim, noção de dignidade, colocar assim. Que às vezes a gente não tem outros espaços para falar sobre isso. A realidade da nossa família, a realidade, né, de superexploração e de várias carências, várias fragilidades. E a igreja ela vem com a partilha também de valores, de busca de melhoria de vida. Eu não sei se isso foi assim com você, mas quando você está falando, né, desse lugar de consciência que a igreja cria, para mim também passou, sabe, por esse lugar. Não sei se é assim que toca você também, que passou para você, você avalia que foi isso, mas que É, tem esse, sabe, desse sim, lugar de cultivar uma dignidade, um senso de dignidade também total. nosso, que sabe, é muito assim, muito legítimo e que, claro, vai ganhar outros contornos, dependendo da igreja, dependendo do território, né? Mas eu acho que é tão importante que a gente hoje fala, né, a gente não, mas socialmente se discute tanto o papel das igrejas e a gente vai tendo, Uhum. né, tentado resgatar um lugar de uma igreja positiva nesse sentido. Mas, amiga, é isso.
isso, né? Sabemos que nem todas, nem sempre, nem de toda maneira, mas te ouvindo me veio essa memória também compartilhada de que, pô, muita coisa, sabe, de dignidade, sabe, pensar a comunidade mesmo, né, o território, sabe, que não tem isso, que não tem aquilo, que essa coisa da ajuda. Eu achei tão lindo isso que você está falando, assim, da solidariedade, que tem misericórdia, tem compaixão junto, né, de conseguir a igreja partilhar esse senso comunitário de ajudar, né, de compartilhar com alguém. A gente tem tão pouco, mas a gente consegue, nem do pouco, separar alguma coisa para a comunidade, sabe, para doar. Então, isso é muito poderoso, sabe? Assim, não, me veio isso, assim, de pensar como é que a gente tem vivido hoje meu Deus, sei lá, umas metamorfoses amiga, estranhas da igreja. assim, eu já vivi na camada chamada miserável, né? Na camada que vive na miséria. Sim. Eu já vivi nessa camada social. Que muita gente fala, mas não, gente. Existe. Miséria é uma realidade que poucas pessoas do nosso campo já experimentaram e vivenciaram na pele. As pessoas têm uma ideia do que é a miséria, mas assim, eu vivenciei a miséria. E na miséria existe muita solidariedade, muita partilha. As pessoas conseguem uma coisa, ela divide. Você vê, às vezes, com as pessoas de rua, quando chega uma comida, às vezes ele pensa, pode me dar mais um para o meu amigo, que ele foi ali? Ou eu posso chamar o meu amigo para ele poder vir aqui comer? Ou eles dividem entre eles. Quando de repente só chega para ele chega para o outro, olha, eu ganhei aqui um pouco, e eles dividem. Na miséria existe muita partilha, muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Agora, com relação à igreja, assim, eu nunca fui de igreja que era da teologia da prosperidade. Nunca fui membro de igreja de teologia da prosperidade. Nunca. Batista, sim. Eu fui membro Batista? Eu fui membro da Igreja Metodista, né? Quando a gente começa a nossa vida religiosa, assim, juntas, eu e minha mãe. Minha mãe era da Umbanda, mas não era tão dedicada. E aí depois ela vai para a Igreja Evangélica comigo e a gente fica. Eu tinha 3 anos quando a gente foi para a igreja. E aí a gente ficou na Igreja Metodista. Depois a gente, por questões da vida, a gente acabou indo para a Igreja Maranata, do pastor Paulo César Brito, que é uma igreja neopentecostal, mas que não tem características do neopentecostalismo, atual, que é o mais... de agora. Mais recente. Atual, assim, porque, na verdade, ela é da mesma época da Igreja Universal, que a Igreja Universal surgiu em 77. Assim, né? A Igreja Universal surgiu em 77, né? Isso, mas, sim. assim, tipo, Maranata, Nova Vida, né? Que são neopentecostais, mas que têm uma outra pegada, que não são de teologia da prosperidade. E aí fiquei um tempo, a gente fica, sei lá, uns 8 anos na Maranata. Depois eu volto para Metodista, né? Aí volto para Metodista e tal, a gente se muda de bairro. Quando eu vou para o novo bairro, eu não me adaptei à Metodista do bairro. Me adaptei à Igreja Batista, que dividia o muro com a nossa casa. E aí eu fico batista, já sou 26 anos que eu sou batista, né? Mas eu sempre digo assim, que eu sou metodista e estou batista, entendeu? Porque eu amo, assim. Eu digo, eu sou pentecostal, mas estou batista. Eu sou pentecostal, mas estou batista. Exatamente. E aí, mas assim, a questão... Tem vários elementos na questão da teologia da prosperidade que eu acho que existem... Ela acabou sendo um impulso para quem estava numa situação de completo abandono, mas ela distorce a caminhada, né? Porque ela leva para uma caminhada individual. Esse é o problema. Porque ela leva para o individual, e no individual tem o desejo do enriquecimento exacerbado, sem limite, e para si. Para si, verdade. Né? Porque o que eu vivenciei, que eu acho que é a experiência cristã, é que é algo que é para todos. É sempre para todos, é sempre para dividir. Né? Então não teria
problema se eu dissesse, olha, vamos ser ricos para a gente dividir entre a gente, Sim, 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 sim. né? Aham, claro. Fazer Vamos ser trocar, ricos para né? a Promover a gente, todo distribuição. mundo. Exatamente, Redistribuição. exatamente, Sim, para a distribuição. isso, claro. Entendi. Então, eu acho que o problema da teologia da prosperidade é óbvio, né? Um dos problemas, a materialização da experiência, né, de fé Uhum, e uhum. tal, mas eu acho que a questão maior é a individualidade. E Também acho. o que eu vi, e a minha experiência é de uma coletividade, de você ter e você Uhum. repartir. E você recebeu de alguém, e aí você tem a consciência do que você recebeu e você quer retribuir, e você Uhum. vai fazer, você Isso, vai ficar atento a quem está à sua volta, atento à isso, necessidade, sem julgamento isso. também. Cuidado, né, Andressa? Uhum. Sim, e tem uma Humanitário, né? O coisa tempo inteiro. Uhum. que hoje em dia eu vejo a igreja fazendo que eu fico muito chocada, Oi. assim, que é quase que condicionar a ajuda, sabe? Não, mas a gente tem que dar, mas tem que ver se ele vai querer mesmo, se ele vai querer procurar um emprego, porque afinal de Aham, contas, aham. Sim, vamos tem um ver se ela critério gosta de ali, né? trabalhar, né? Exato. Se ela não gosta de Moral, né? trabalhar, Tem uma moralidade, sim, um negócio de critérios de moralidade, um negócio assim, né? Tipo, daqui não pode ser doar pela necessidade expressa, né? Tem que ter verificação, tem que ter verificação, Andressa, exato. tem que E sem verificar. e outra. Tem que ter certeza de que ele vai vir fazer parte daqui, Ah, uhum, não é? uhum, É, uhum. é Claro, condicionante tá também dando a porque esse quer que. retorno do vínculo, Sim, sim, sim. né? A gente só partilha com quem é nosso, né? Tipo, só com quem é da gente, assim, só com a da nossa turma, né? Só quem. Essa aqui não é pra todo, não Não, é pra quem ele precisa, isso aqui é pra tem que quem é se do, né? converter, tem que vir para a minha igreja, Exato, exato. né? Uhum, uhum, Então, uhum, uhum. Eu, eu eu, acho que pode falar. não, eu queria voltar contigo, amiga. É teologia, mas não é teologia. Eu vou chegar lá, que eu quero saber de tudo na teologia. Mas vai, eu fiquei provocada agora com essa história da teologia da prosperidade, nisso que você está falando, porque a gente está falando de uma trajetória de família negra, né? Assim, de que, pelo que você está trazendo da sua Sim, biografia, da sua história, sim. passa por várias experiências de vulnerabilidade econômica e tudo, e mesmo assim consegue preservar e cultivar, não é só, né? Preservação, é cultivar esse senso de solidariedade, de partilha. Também vindo da igreja, da experiência também comunitária na igreja, né? Por várias igrejas, mas conseguiram cultivar isso. E aí eu teve uma coisa, Andressa, que eu não sei, amiga, eu não estudo essa área, não atuo nessa área, é pura observação assim de contexto, né? Eu acho que teve uma coisa problemática, mas que provocou uma questão, eu não vou dizer interessante, mas curiosa, talvez para refletir sobre a teologia da prosperidade, falando na minha época ali de 2000 eita, lasqueira, 2007, 2006, por ali, né? Por ali. Uhum. 2010, para trás, 2010 para trás, para antes. Que foi a primeira vez, eu acho, primeira vez para mim, como, né? Assim, pensando no meu contexto de pobreza, Sei. que as pessoas pobres, vou colocar nesses termos, amiga, pouca elaboração agora na fala. Que eu via, por exemplo, a gente falando, a gente, né, comunidade, de dinheiro, sabe? Assim, de merecer ter acesso à coisa monetária, vamos colocar assim, né, nesses termos. Que eu acho que existia muito a coisa, pelo menos aí falando da tradição, né, de mãe, de painho, essa coisa da. Não, a gente tem que trabalhar para sobreviver, e o que a gente sabe que é a dignidade do acesso ao trabalho, o salário, e é isso. A gente é trabalhador e é isso, né? E é isso. Tendo teto e tendo a comida, é isso. Acabou. E aí, eu acho que a teologia da prosperidade provocou. Eu não sei se é a teologia da prosperidade em si, amiga, nos termos que a gente está tratando hoje, mas enfim, essa discussão de dinheiro, né, de prosperidade, que deixa prosperar, de abundância, provocou fazer com que as pessoas falassem, e aí, claro, nessa lógica capitalista, né, neoliberal, enfim, individualista, que eu acho que é tenebroso, sobre dinheiro, sabe? Tipo assim, uma coisa que é um tabu. A gente não fala disso, que a gente não é permitida falar disso. Tipo assim, a gente é trabalhador e a gente é permitido trabalhar, né? Aham. E começar a pensar em consumo, que eu acho terrível. Assim, pensar a cidadania só pelo consumo, né? Eu me sinto digna, cidadã, cidadão, porque eu consigo comprar coisa. Eu acho Uhum. perigosíssimo isso. Mas foi sabe,
um lugar em que começou a se falar, inclusive em comunidades pobres, sobre o que é acesso a dinheiro. E é interessante que foi na época da política, ninguém gosta, amiga, mas política de esquerda, né, amiga? De política de Mas acesso, é isso política. que eu ia falar, sabe? Era Era sobre isso que eu política ia de falar. Porque, redistribuição. assim, Ninguém quer associar. coincide, Ninguém quer associar. Conta. Conta. coincide Aham. com o primeiro governo Lula, que vem também, Justamente. o primeiro governo Lula, Foi. vem com essa pegada, vem com o discurso também. Aham. Aham. Exato. Ele vem com Então o discurso, imagina, tem um negócio social rolando, né, amiga? Tem um contexto rolando ali para sabe? fomentar essa história da teologia e a prosperidade. Aham. O discurso não vem só da igreja. O discurso Exato. do acesso, de que o Aham. trabalhador tem direito a comprar, Isso. sabe? E É. aí o governo vem com o discurso e com as políticas Isso. de distribuição de renda, e que as Uhum. pessoas falam, de fato, Foi. eu sou pobre, mas eu posso ter um carro. Eu Foi. me lembro, Foi. eu me lembro que a gente brincava, porque o Foi. estacionamento da nossa igreja tinha lá a quantidadezinha de carro. De repente começou a entupir o estacionamento da igreja, não cabia mais. Ai, pois Você é. tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso. E aí Isso. eu Isso. acho que assim, a gente aponta muito o erro da igreja, da teologia da prosperidade, Claro. mas a gente esquece de apontar também o erro do discurso da político desse programa de governo, Uhum. tá? Que Uhum. Uhum. veio incentivando o trabalhador para olhar para o consumo como você está alcançando, mas Isso. e faltou, né? As outras coisas. É, amiga, Uhum. eu acho que se a, vamos lá, aloprando, de Bora. manhã eu acordei aloprando. Se, se a teologia, como você falou, se a teologia da prosperidade fosse uma teologia de partilha, de abundância de partilha, e com um senso de justiça, de fato, eu acho que poderia Uhum. ter coisas interessantes, surgir coisas interessantes nesse caminho aí, sabe? Mas, Uhum. infelizmente, é isso que a gente está falando, né? É um esvaziamento desse senso de justiça social, né? Que eu acho que é proposital, claro, né? De que não se fale sobre isso, não traga luz para isso, né? E a gente vive de cases, né? Sucesso individual. Encontrei uma colega, uma conhecida assim, que veio falar de. Estou nesse contexto de fora de Brasil, não sei o que. Ela falou: ah, não, eu tenho um parente que é missionário, que tem uma igreja missionária no Brasil. Aí eu, E aí ela falou: olha, você não sabe, ele prosperou muito quando ele foi pro Brasil. Aí eu. Inclusive, que é um casal, né? O parente dela é uma mulher, eles têm uma igreja e os membros da igreja vivem doando coisas para eles. Tipo, dar carro, dar casa. Para ela, fiz para a igreja? Ela falei, não, para ele, né? Para eles. Imagina, a ideia de prosperidade. Prosperaram no Brasil ganhando doações dos membros que tiveram uma vida. Aí vive de case, sabe? Aí tem a pessoa que prosperou, que virou rico, sei lá, empresário, que danado que é. E, sabe, e retroalimenta essa lógica discursiva, assim, de que Deus ajuda, né? Deus prospera, e a pessoa retorna, mas não retorna para a comunidade, né? Não retorna, tipo assim, não, esse carro aqui vou dar para partilhar para a igreja, para os projetos, sei lá, para a ação da igreja. É não, por líder, por próprio líder, amiga. E aí várias questões, claro, mas assim, sabe, essa lógica de um senhorio, sabe? Um coronel. É tanta coisa misturada que se deve àquela liderança, Uhum. né? Aquela denominação, o retorno. Uhum. E vive de case, né? Porque com certeza ela tá me contando essa história e é uma história que possivelmente é replicada, né? Como uma história de sucesso, né? Fulano e Exatamente. cicrano prosperaram, ganharam dinheiro e doaram para a gente, presentearam, né? Com Imagina, presentear com carro. Ai, gente, pelo amor. Aí eu fico com aquela cara estatalada, amiga, dificuldade da língua, né? De debater, que ninguém é fluente, para fazer os questionamentos. E eu fiquei pensando, gente, que isso é muito perigoso, né? Sabe? É essa lógica que ainda tá, tipo, ai, sabe, muito viva, né, entre a gente. E é isso, desprovida de justiça, sabe? De pensar assim, pô, a igreja cresce, tem ali né, uma coisa de dinheiro, mas a igreja faz um impacto comunitário, a igreja está trabalhando, está atuando em tal área, consegue investir em monitorar uma política, em ver o que está acontecendo. Não tem, amiga. São pouquíssimos casos, mas enfim. Era isso que eu queria dizer, assim, Mas o né? capitalismo, amiga, ele não é coletivo.
Né? Sempre tem O que ser capitalismo isso, né? é individual em vários sentidos. Tanto no sentido da ilusão do Uhum, enriquecimento, da ilusão, né? uhum. E ilusão. É, Aham, da ilusão do uhum. enriquecimento, que aí você é iludido sozinho e você, teoricamente, você vai enriquecer sozinho, né? E quando você chegar lá, entendeu? Quem te viu de bicicleta vai te ver voar. Tem um louvor, não sei se você já ouviu esse louvor. Já Não! ouviu? Ai, não, que história é essa? Mulher, Que isso, menina? quem te viu de Mentira! bicicleta vai te ver É voar. não! Mentira, não, não escutei Mulher não. tem. Já ouviu E é mentira? antes de sabor de mel, tá? É mais antigo que sabor de Ah, mel. é mesmo? Tô por fora, Amada. amiga. Vai, Então, conta. eu gosto mais dessa do que do sabor de mel. Eu acho Entendi, que. entendi. Porque, inclusive, eu me lembro que. Porque o meu marido disse que essa música é da Andréa Fonte. Tá. Mas eu já vi. Mas quando eu conheci foi a, a, a diva Flor de Lis cantando Ah, num show evangélico, mentira. né? Assim, Eita. Já tava na, famosa. não, Então, mas no auge dela. no auge, no E auge. Tá. aí a galera pegou essa música aí no final, botou a cena do ET, a galera subindo a música. Ai, a criatividade do povo. Adoro. É incrível. Vai, Exato. conta. Mas assim, essa experiência capitalista ela é toda para o individual, tanto para a ilusão do enriquecimento, quanto para a culpabilização do seu não enriquecimento. Você não Isso, enriqueceu, a culpa é totalmente sua. justamente. Você é pobre porque a culpa é totalmente sua. Não Uhum, tem nada a ver com o ambiente, não tem nada a ver com a condição social, não tem nada uhum, a ver com projetos políticos, né? Não uhum, tem nada a ver com uhum. agentes externos. Exato. O problema é todo seu, né? Assim como se você enriquece, é todo seu. Então, o projeto é para você enriquecer só para si mesmo. Então, por isso que não dá Exato. certo a gente pensar numa teologia da prosperidade que faça um papel meio que Robin Hood, né? Que vamos Saquei. lá, todo mundo vamos enriquecer e Isso, vamos dar dinheiro para para todo mundo. distribuir. Aham. Ela não é para isso. Ela é um Ai, instrumento não. do Ai, capitalismo. Andressa, vai, peraí. Começou. Eita, vai. Vamos entrar aqui na. Vai, vamos lá. Você é uma mulher negra na teologia. Você está fazendo teologia. Tô. Estamos falando aqui, né? Fazendo teologia nessa conversa também. Eu acredito dessa maneira, amiga. Na sua trajetória, sua mãe já fazia teologia na vida. Você também está fazendo esse legado e partilhando isso. Vamos fazer assim. As mulheres pretas de igreja, qual é a nossa teologia? Qual é a teologia nossa? Pegando essa conversa, né? A Uhum. gente e essa experiência que, claro, não é a experiência de todas, mas é uma experiência partilhada pela maioria, que é a experiência do empobrecimento, amiga, né? Assim, é histórico, né? Uhum. Historicamente, é a Uhum. experiência do empobrecimento. A gente muito trabalho, que trabalho tem, e, né, o retorno disso em termos ou de dinheiro ou de acesso, né, a serviços até, misericórdia, até serviço mesmo, né, de saúde, de educação, muita coisa. O que é que a experiência sua na teologia faz você refletir disso, amiga? Porque é um negócio assim, isso é uma coisa meio angustia, sabe, Andressa, de Sim. ver até na rede mesmo, assim, muitas esses anos ouvindo mulheres negras, né, na teologia, na igreja, no serviço missional, enfim, no serviço da ação social. Amiga, essa experiência do empobrecimento, ela permanece. Claro que é isso que você está falando, não é uma culpa nossa, né? Não é uma culpa nossa. Mas o que é essa experiência nossa também para ti informa do que é a teologia que a gente está, sabe, produzindo, que a gente defende. Você já começou a falar, né? Enfim, conta. É. Bom, eu acho que a experiência da mulher preta na com o evangelho é uma experiência pobre. É uma experiência de pessoa pobre. E aí ela vai ser diferente de uma série de coisas, né? Ela é diferente no formato de família, né? Uhum. Porque a mulher preta pobre não tem um marido em casa, Claro. né? Não Uhum. tem essa coisa do marido, e o marido que Provedor, né? sustenta, o Uhum. provedor. Uhum. Não. Quando tem, ele não é o provedor. Uhum. Quando tem, né? Mas Uhum. geralmente não tem esse marido. Então ela já é diferente. E toda a experiência dela é uma experiência empobrecida, é uma experiência de muita fé e de muita unidade.
para muita gente traduz como uma unidade apenas em Cristo, mas ela não é uma unidade apenas em Cristo. Porque ela é uma unidade em Cristo, mas dentro da mesma realidade partilhada, que é a realidade da pobreza, é a realidade da escassez, é a realidade de, irmã, amanhã eu tenho uma faxina para fazer, não tem com quem deixar meu filho. Deixa lá em casa, minha Sim. irmã, né? Deixa lá em casa, né? Então, é uma realidade de saber que você tem o outro. E eu acho que isso que é o fenômeno também que faz a igreja evangélica crescer tanto nos lugares mais pobres, porque tem a ver com essa partilha, com esse cuidado um com o outro. Minha irmã, tem uma moça lá do prédio que eu trabalho, está precisando de uma faxineira. Eu vou te indicar, mas como minha mãe foi indicada. E aí isso não é uma experiência apenas por ser evangélica, é experiência preta. De pegar para a patroa, falar, olha, sua amiga está precisando de uma faxineira, eu tenho uma irmã. E não é irmã. Não é irmã. Sim, como para verdade. branco, nós somos todas parecidas. É tudo a mesma coisa, né? Eles acham que a gente é tudo a mesma cara. Então não tem problema também a gente dizer que a gente é irmã. Eu tenho uma irmã que eu posso indicar. E aí bota para trabalhar lá. Entende? A minha irmã. Ou então, olha, minha irmã em Cristo. Olha, uma irmã da minha igreja, já referencia. Mas muitas vezes a minha irmã, minha prima. Eu tenho uma prima, você vai olhar que a faxineira tem 15 primas. Que ela sai botando. Entende? Então, é uma experiência preta de muita partilha. E eu sinto muita tristeza, né, hoje, já conhecendo sobre teologia negra, conhecendo sobre outras teologias. Eu sinto muita tristeza de que a teologia clássica, formal, né, dominante, tente apagar esse fazer teológico dessa experiência todo dia, sabe? Porque isso é uma teologia que é muito forte, que é a teologia do cuidado, que é a teologia de cuidar da irmã que a filha fez um aborto, vai todo mundo cuidar, mas ninguém fala nada. Ninguém fala. Ninguém expõe a menina, ninguém fala nada, mas vai todo mundo lá, a irmã fulana vai lá, vai orar, vai fazer os cuidados com a menina, vai ajudar a fazer uma lavagem que ela aprendeu com a avó dela, das ervas. Ela é crente, mas ela faz. Mas ela faz porque ela aprendeu a fazer um chá que é bom para aquilo ali. Exato. Entende? É a experiência da irmã que o filho está no tráfico e ela está ali orando e as outras estão orando com ela, estão sofrendo com ela, orando pela salvação desse filho, junto com ela, orando pela salvação desse filho, né? E são muitas que têm essa realidade e que oram não pela morte dele, porque enquanto no asfalto estão praticamente orando para que esse menino morra, enquanto no asfalto a igreja está desejando e celebrando a morte, as irmãs das comunidades, irmãs da experiência pobre do evangelho, elas ainda oram pela conversão. Estou dizendo ainda, porque talvez a gente chegue num tempo em que elas mesmas já não orem mais, como já tem muito acontecendo. Que ou elas não oram pela conversão porque desfrutam dos benefícios, porque Deus está abençoando financeiramente, então tá chegando ali. Financeiramente ela dá glória a Deus e ela dá dízimo e ela entende que isso é prosperidade na vida dela. Ou porque às vezes pelo endurecimento fala, ele tá nessa vida aí, ele que morra mesmo, é ele que escolheu, né? Tem uma coisa assim, a pessoa fez a escolha. A lógica, né? Essa pessoa que morra nisso que ela escolheu, né? Então, assim, ainda se tem essa ideia, e ainda se tem o olhar pelo pobre, porque são pobres, como eu falei. Existe muita partilha na miséria, existe muita partilha na pobreza, ainda existe. Apesar desse evangelho já ter feito uma transformação
transformação nesse sentido, de fazer as pessoas olharem para si mesmas e falar, eu consegui o meu, o outro não batalhou o suficiente, então não vou dividir. Mas ainda existe, lá na realidade da vida, Uhum. entende? Ainda Isso. existe. Então, esse evangelho preto e pobre da mulher que é crente e preta, né? Então, é um evangelho empobrecido, porque as mulheres Uau. pretas, elas são empobrecidas, né? Então, pensar Uhum. num evangelho de mulheres pretas é pensar num evangelho de mulheres pobres. Ah, isso é forte, Andressa. Eu sei que eu provoquei, amiga, assim, meio que, né? Eu tava. Não sei se eu queria que a gente chegasse nesse lugar que a gente quer, mas não quer o que a gente A quer. culpa é É a sua. realidade. A culpa é sua. É a realidade. É, eu fico pensando assim, acho que é a primeira conversa que eu tenho aqui que passa por esse caminho, assim, sabe? De uma experiência de empobrecimento. Eu queria ouvir de ti, bem considerando que o nosso tempo, tá vendo, né? Já passou aqui um tempão, já tá, vai. Eu já Eu tô falei para ligada. você, amada, Amém. já falei para você. Eu tô recebendo a bênção, mas eu tô ligada ainda tô em estado de alerta. Vai, escuta. O que é que nessa experiência, Andressa, sua, quando você vem para esse lugar, talvez de uma teologia mais organizada aí nessas formalidades, né, acadêmicas, não sei o que lá, esse espaço também, o que é que você acha que traz para você, assim, sabe? Colabora com você. E a gente considera, né, que é um espaço que é importante a gente ocupar, a gente tá, de trazer também a nossa perspectiva, que eu acho que tem isso também, né? Uhum. Ninguém quer escutar a gente, mas a gente está lá e a gente vai falar da perspectiva que a gente tá, que é nossa, que é da nossa, né, vivência, É. experiência. O que é que você, dessa experiência de teologia mais formal, porque assim, o que eu estou observando que nem sempre a gente tem acesso como mulheres negras a essa teologia mais formal. Eu observo que tem uma tradição, assim, algumas denominações de que as mulheres, de uma maneira geral, sem a questão da racialização, estudem uma área que é mais a área da educação cristã, né? Eu acho que denominações que têm uma tradição de mulheres, durante alguns anos só era permitido mulheres estudar teologia na área da educação de criança, educação cristã. Não a teologia que a gente conhece mais formal, de pregar, de virar pastor, de não sei o que lá. E ordenamento para isso. Né? Ou Uhum. missiologia, para virar missionária, e para não sei para onde, para ser missionária, para, né, abrir ponto de pregação, para fazer ação social, essas coisas todas. De E, fazer tudo o que e eles fazem, mas só a parte just, formal não just, poder fazer. justamente, Uhum. né? Não tem ordenação, em vários lugares não existe ordenação também ainda, né? Feminina. Mas para Andressa, como é que vem como é que surge essa aproximação sua com a teologia formal, amiga? Me conta. Quero saber. É, então, há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu sempre estudei muito a Bíblia, então eu estava muito mesmo, muito, e Tá. desde muito cedo. Então, em alguns momentos eu tive vontade de fazer teologia para aprofundar o Certo. conhecimento, né? E eu fui liderança de louvor muito tempo na igreja, e teve um momento que eu falei assim, cara, eu Verdade. acho que eu vou Você é fazer. cantora. Você É. é cantora maravilhosa. E aí eu falei assim, e eu me lembro disso, que eu tenho um grande amigo meu, que eu intitulo ele como meu melhor amigo, mas é uma relação bastante interessante, assim, porque eu disse para ele uma vez assim, cara, eu incentivei muito ele para entrar no seminário e fazer teologia e ser um pastor, porque eu reconhecia ele como tendo dom mesmo, e ele realmente tem. E ele se negava, que ele falava que ele era, só porque eu sou filho de pastor. Não, não, você realmente tem o dom. E ele inclusive fala sobre isso, né? Mas quando eu disse para ele que eu estava pensando em fazer teologia, ele falou assim, para quê? Uhum, Aí eu falei uhum, assim, uhum. ué, para estudar, Pra quê? para ser, talvez ser pastora. Você quer ser pastora, é batista, né? Pastora. Eu falei, não, mas sim, porque eu quero ser pastora na área do louvor. Não precisa Ó. ser pastora. Não precisa ser pastora. Passou esse tempo, realmente eu não tinha condições naquele momento de fazer isso, porque eu precisava, né, estudar e me estabelecer Entendi. profissionalmente. Mas depois, estando no MNE, estando na militância,
começo eu a perceber várias coisas, né? Primeiro, essa necessidade de aprofundamento, porque afinal de contas eu estou discutindo, estou falando sobre Bíblia o tempo inteiro, então eu realmente preciso me aprofundar e conhecer essas ferramentas tradicionais, né? Conhecer Então, uma sistemas. necessidade também, né, Andressa? Meio que vem dessa Não, necessidade também. não. Tá. Assim, importante para que eu saiba o que é isso e tenha respaldo também, porque já que as pessoas precisam dessa coisa, então vamos lá fazer, entende? Já que só vão me entender se eu falar esse idioma, então vamos lá fazer esse idioma. Linguagem, né? Além disso, a baixíssima presença de mulheres no campo teológico. Principalmente no campo preto, principalmente no campo progressista, que se diz tão, né? O campo progressista não forma tantas mulheres quanto se imaginaria que deveria. Exato. Fica criticando o campo tradicional, mete o pau no campo tradicional, mas ele mesmo faz tudo para apagar, né? E assim, mulheres no geral, tá? Mulheres no geral. Quando se fala mulheres pretas, aí piorou. Mas assim, todo mundo ama muito a gente, né? A gente sabe disso. São maravilhosas, nossa, amiga. São incríveis. Nossa, você é tão necessária. Você é incrível. Mas quando vamos fazer uma mesa, vamos montar aqui uma mesa de um evento, vamos fazer a lista das pessoas, só aparece nome de macho. Menina, né? Desculpa, o que eu já ouvi dessa história de que não existe mulher negra, assim, teóloga, né? Vamos colocar aqui nessas linguagens. Teóloga negra ou pastora negra. Sabe? Como é que é? Não, é porque não tem capacitada, é porque a gente precisa dessa formação aqui. Aí não tem especialista que fale de tal coisa, sabe como é que é? Tipo, pra falar do sexo dos anjos. Faz assim, tem que ser uma pessoa negra. Tem que falar ela fala do sexo dos anjos? Por que você não falar do sexo dos anjos? Não pode. Aí cria, sabe? Um negócio assim, uns critérios. E aí... Olha isso, gente. Que desgosto. Eu falei, gente... O Bebel tá falando aqui também, ó. Meio comentário. Esse negócio. O que a Bebel tá falando? Eu tô lendo aqui do lado. Não, então, vai. Ser progressista não significa que não seja machista ou que não queira manter seus privilégios. Vejo que tu és profeta, Bebel. Não, mas eu tô rindo de raivinha, tá, gente? Que é isso? A gente ri de nervoso. Para não ficar, né, também acumulando raiva. Eu vou rir. A gente ri de nervoso, porque assim, nós somos incríveis, somos maravilhosos, mas na hora do negócio, a gente esqueceu. Não, é porque não tinha formação. Também não quero ficar no desespero de perseguir uma formação para que alguém... Não, porque assim, nunca vai ser suficiente. A régua dele está posta, né? Exatamente. Andressa? Nunca vai ser suficiente. Mas eu acho que a minha voz, a sua voz, a voz de muitas mulheres, no geral, mulheres pretas, merece ser ouvida a partir desse amplificador chamado formação teológica. Massa. Entende? Que a gente já faz a teologia, mas já é preciso, então tá bom, a gente vai lá e faz. A gente faz a formação, né? Eu não tenho, assim, eu tenho muitos problemas na minha visão sobre a carreira acadêmica. Muitos problemas. Muitos problemas. Então não é alguma coisa que eu pense que eu vá fazer. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu já não me vejo com esse interesse. Um caminho acadêmico, formal. Mas tem que ter, e a gente tem que, quem quer tem que perseguir, e a gente tem que identificar as outras que têm capacidade, que têm possibilidade, que têm potencial, entende? E criar as nossas redes, né? Criar os nossos
espaços de fortalecimento, de formação. Eu sou hoje o que eu sou porque eu tive e tenho as que me formaram para que eu fosse Uhum. isso. Porque quando Isso, eu comecei perfeito. no MNE e depois, olha, você vai ser a coordenadora, eu falei, vocês estão malucos. Não tem condição. Não tem condição. Vai. É, Mas eu tinha vergonha, eu não queria falar. Então, você vai falar, você tem condição de falar. E começaram a me formar. isso, Você pode isso, falar isso, você pode fazer isso, aquilo, você, ó, isso. nisso aqui você não Uhum. fala, e não sei o quê. E foram me formando. Então, eu Isso, hoje sou resultado daquilo, do investimento de mulheres em mim, porque elas falaram, a gente precisa de uma voz, e você tem condição de ser essa voz. E isso, elas foram perfeito, me perfeito. formando. Entende? A gente precisa fazer isso com todas as outras, A sabe? gente Então, vê no desse campo, fio, né, Andressa? A gente vê exatamente. desse, Então, esse fio que vai sendo no campo da tecido, né? teologia, aham. Então a teologia precisa ter mais mulheres pretas, sim, Uhum. precisa. A gente precisa ter mulheres forçando a barra para ter nas ementas dos cursos mais mulheres nas leituras. E tem quase nenhuma. O dia, Quando tem, é uma branca estrangeira. Cadê as exato. mulheres brasileiras? Cadê as vozes das mulheres brasileiras? Uhum. Cadê Um tempo atrás, né? a teologia mais brasileira? E eu falo Tem, muito amiga. sobre isso. Lá vou eu. Vixe. Tem teologia brasileira? Não, vai. E eu falo, por Só exemplo, da própria pra teologia ariscar. negra. A própria Isso, teologia isso. negra, Aham, aham. Tem ela, teologia a gente, negra brasileira. Ai, ai. exatamente. É, Exatamente. A gente tem uma teologia negra que é uhum. bênção pra gente, É total. legal. Bacana. Uhum, concordo. Mas ela vem da experiência dos Estados Unidos. Uhum. E é Isso. diferente da nossa experiência. Eles tiveram 100 anos a menos de escravidão lá. Hum, hum. Eles não têm religiões de matriz africana Isso é da mesma forma africana, que nós né? temos aqui. Uhum. A experiência é muito diferente. É muito diferente. Então, tem uma teologia, tem uma Sim, parte dessa teologia preta que a teologia preta que já existe não dá conta, não porque a dá conta. experiência brasileira de teologia negra, ela tem suas nuances, Exato. principalmente passando pelas religiões de matriz africana. Perfeito. E precisa de mais teólogas como a Andressa também para fazer esse, Bora! para criar essa teologia. Não, isso é muito sério. Eu sempre falo isso assim, falava, falo ainda. Li, vou mentir, amiga, li poucas coisas. Não é com orgulho que falo, mas é com consciência que falo, né? Que digo. Li pouco sobre James Cone, já passei direto para outras teólogas negras afro-americanas e a resposta delas a ele, sabe? Me deu Uhum, ideias do que foi que ele elaborou, né? E assim, como lá ele já tinha as questões, né? Tem, claro, né? De interseccionalidade, de gênero, de raça, de classe, outra coisa. Depois também, né? Quando o Ronilson traz ali também essa sistematização, apresenta para a gente, né, o que existe dessa teologia, o que pode ser uma teologia negra latino-americana, não sei o que, mas ali isso, sabe? A gente não tem investimento para produção nossa, a gente, né, as teólogas que existem, que, né, são mais pioneiras nessa área, estão em situações em que elas foram relegadas ao ostracismo, né? Porque vem total. justamente dessa teologia que você fala, que é a teologia da vida, né? Estão preocupadas em o cuidado, né? Com a comunidade. E isso é fora de paradigma. Então, assim, são mulheres ainda, até hoje, né, amiga? Nós ainda, mas assim, trazendo as, né, que iniciaram, relegadas a ostracismo, ninguém chama, ninguém fala. Às vezes, assim, quando aparece um drama social aí, lembra, né? Ah, dona Uhum, fulana, que legal, uhum, um bom nome, não sei o quê. Mas, assim, ninguém apoia nem financeiramente, nem propagandisticamente, vou colocar assim, né? Na visibilidade, vou colocar uhum. visibilidade. Não. Então, assim, é um cenário realmente, e eu tenho muita esperança de que e aí a esperança mesmo, viu, amiga? Como é você é de esperançar? Vou colocar nesse lugar. De que o movimento negro, evangélico, ele também promove essa reparação, sabe? Para as teólogas negras, a quem está estudando, quem já é. Porque assim, eu sei que é um caminho, assim, claro, é uma esperança ousada, muita ousadia, porque é muita demanda. Uhum. Mas é
mais no lugar assim de vamos falar sobre isso, pelo menos, sabe? Vamos, como é que diz? Vamos falar. Não é só saber, né? Tipo, sabemos. Van, Vamos eu começar a ainda falar tô, disso. e eu acho que ainda, dentro do que você está falando, olhando para as nossas mais velhas hoje, Hum, eu ainda tenho uma questão que é o seguinte: nós estamos envelhecendo, né? Eu tô mais à frente do que você, tô perto dos 50. E, hum, e já pensando no meu futuro. Então eu olho para hum, elas e penso, daqui a vinte isso. e cinco, 30 anos, Uhum, como eu vou estar? E será que eu vou ser lembrada? claro. Será que eu vou ser cuidada? Cuidado, Será que verdade. eu vou ter dignidade? Será que ainda vou ter respeito das pessoas, sabe? Isso. Será que Uhum. vão lembrar de mim não apenas como uma velhinha que a gente tem que cuidar, mas como uma pessoa que é capaz de produzir alguma E coisa ainda? que E produziu, aí né? Que entregou eu uma já teologia, né, Andressa? Entregou, né? exatamente, Um conhecimento riquíssimo. Entregou, fez. sim, porque veja, uma mulher preta com mais de 75 anos, teóloga, é uma velhinha. Um homem, até mesmo o Uhum. preto, teólogo, pastor, Isso. com mais de 75 anos, é o pastor, vamos ouvir. Ele tem muito a Isso. dizer, né? E a gente quer o que pra gente? No nosso futuro, a gente tem que construir hoje. Eu acho que até dentro dessa coisa que eu estou falando, da gente criar os espaços e as nossas confrarias, né, os nossos espaços de formação, a gente também está dentro disso, pensando e construindo a formação da nossa velhice. Pensando e construindo a nossa velhice, umas para as outras, umas das outras. Nosso lugar de reconhecimento e descanso, né? Descanso que eu digo não de como é? Improdutividade, é do descanso no sentido do lugar realmente de reconhecimento, assim. A gente tem, né, a teóloga, né, Maria, que fez, né, que até hoje a gente é convidada a partilhar, sabe? É convidada a nos ensinar daquilo que foi trajetória, sabe? Menina, é um Mas eu não falo negócio. isso, amiga, mas veja, eu não estou falando só do descanso, o direito de parar e ter dignidade, da Uhum, aposentadoria, não. Eu estou uhum. falando do direito de permanecer Ativo. exercendo Aham, a aham. ativa, Entendi. com Isso, respeito entendi. e dignidade, ao Aham. invés de ser tratada só como uma velhinha coitada. Isso, Porque os isso. homens não Que são passou, né? tratados assim na velhice. Eles Tipo continuam etarismo, né? produzindo, eles continuam falando, continuam sendo Não convidados, para, como alguém que amiga. tem a produzir. Isso. Tem gente com. Né? Tem idoso aí com canal no YouTube, idoso conservador, né? Como se diz assim, super, ultra, mega conservador de direita. E o pessoal continua ainda, batendo pau, e chamando, pagando, não sei o que, aquela Isso, estão coisa. lançando Aham, livros. exato, E exato. as mulheres não, e até as brancas, inclusive, mesmo as Uhum, brancas, a partir de 70 anos, já não tem verdade, credibilidade mais, verdade, verdade, né? Andressa. É duro, é duro. É duro isso, amiga. Mas enfim. Ai, vai, vamos, tá com 1 hora aqui a gente, vice? Vai, Agora, não agora para. Vai. realmente. Não, vamos, Ah, eu tá? queria Vai. 5 horas. Vamos fazer um podcast, que esse negócio de podcast dá umas 5 horas. Mas ninguém me chama podcast, não. Isso. André. Só Amiga, eu acho que tem chamam esse jovens, do. eu não sou jovem. Vai com isso. Não, beleza, voltando, vai. Etarismo. Tal, né? Talvez elementos de etarismo, racismo, Hum, eu acho que com palavras fortes, né? Mas assim, misoginia ali, né? Várias hum, coisas, capacitismo, enfim. E essa é, coisa de que eu tenho falado às vezes na rede, assim, né? Já faz uns anos, e é isso, né? A gente tem que parar para poder viver a vida da gente, para pagar nossas contas, para poder é, escolher a nossa saúde, não dá para ficar o tempo inteiro 100%, assim. Como talvez a gente até gostaria, mas assim, a gente não tem as condições para viver do ativismo. Então, assim, o que acontece? Essa questão que você está trazendo, né, do cuidado nosso, reconhecimento do cuidado, eu estou assim, acumulando história de mulheres negras, acumulando, que eu digo, porque eu ainda não direcionei também, né, não encaminhei, que não passaram anos se dedicando à instituição e não tem previdência,
nem a previdência, coitada, nem para se aposentar, as igrejas não pagou nem isso, porque era tudo voluntário, né, que eles diziam, para mulheres, tá? Para as mulheres, que é voluntário, e um desejo que, né, até a pastora Liade, não é uma ideia minha, me chamou uma vez em São Paulo para falar, vamos criar um fundo para mulheres, para as mulheres pretas, um fundo de apoio, né, assistencial para as mulheres negras, teólogas, pastoras, porque a gente vive sem nada. Isso até hoje está no meu, né, no meu imaginário, como assim, meu Deus, eu não sou essa pessoa que tem essa habilidade para fazer isso, mas essa fala dela, sabe, Andressa, sempre me expressou esse lugar de muita vulnerabilidade, mesmo depois de muito tempo de dedicação na teologia, no serviço, né, na missão e tudo mais. E eu queria mesmo assim, sabe, assim, pensar e te ouvir. O que é que você deseja, para encerrar, amiga, para esse campo da teologia para mais mulheres negras? Pensa na teologia talvez mais como um lugar de estratégia. Eu gosto de ouvir quando você fala de estratégia, menina. Sempre que eu escuto você, quando você fala né, dessa coisa de como ser estratégico para, né, para permanecer. E eu vejo também muito isso, o lugar da teologia como um lugar de estratégia. Também para a gente se organizar, para a gente se cuidar, né, para a gente criar maneiras de se colocar, sabe, estabelecer, né? Ó, eu posso falar sobre isso, eu estou autorizada, eu me autorizo, né? Também a falar sobre isso, a pleitear isso. Mas eu vi de você com a sua perspectiva. O que, é que você acha, né, para esse lugar? Eu acho que a teologia não é para todos, mas pode ser para todos como uma formação também. Uma formação complementar. O que você acha? Me conta para a gente seguir para esse encerramento. Não sei, vai. Eu acho que a teologia é para todos que queiram. Todos que queiram. O direito é para todos que queiram. A engenharia é para todos que queiram. Tudo é para todos que queiram. E não cabe à igreja determinar quem pode ou não. Cabe à igreja dizer quem vai ser engenheiro? Não, você entrou para engenharia, mas você não pode ser engenheira. Não cabe. Também não cabe à igreja dizer quem vai ser teólogo ou não. O que está na mão da igreja ainda é a ordenação pastoral e ela faz uso desse poder com muita maestria e crueldade, né? Mas o que está na nossa mão de ser teólogo, ninguém pode impedir. Então, eu acho que tem que ir. Se você sente o desejo, tem que ir e tem que procurar lugares onde haja também um olhar mais humanizado também, pelo amor de Deus, não me vá procurar um lugar para você estudar teologia que só vai ensinar um troço bizarro e que ainda no final das contas você vai sair de lá com um diploma de missionária porque não pode sair de teóloga. Pelo amor de Deus. Assim, o tempo de sofrimento já acabou, já saímos do Egito já, né? Amém. Mas eu acho que temos sim, eu acho que nós... E aí, falando assim um pouco do MNE aqui no RJ, a gente criou o Fundo Maria da Fé, que é um fundo sem dinheiro, tá? É o fundo, Ai, amiga, não sabia, que lindo. fundo sem Mulher, dinheiro, o fundo você mas criou. é sobre. Para que esse fundo, né? Na verdade, é essa conspiração mesmo de mulheres fomentando e ajudando umas às outras na sua formação acadêmica, incentivando para entrar no mestrado, incentivando para entrar no doutorado. Aquelas que já tiveram ajudam as que estão querendo entrar, ajudam com recomendação. A Fezinha, o nome é Maria da Fé por causa da Fezinha. A Fezinha faz recomendações, Legal. entende? Então, assim, Ai, que lindo. a gente está formando ali, ó, o espaço ali que é. Vamos, Lindo. vamos juntas, Lindo. entende? Então, isso é a ideia da Raquel, tá? Maravilhoso Assim, a também. Raquel é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E a gente está criando a nossa máfia, né? A gente está criando a nossa conspiração. Então, acho que a gente tem que continuar há um problema de quando essa ideia capitalista de ascensão, né, do favela venceu, né? Que o favela venceu, só um da favela vence e nunca mais volta para a favela. E não volta nada do que ele venceu para a favela também, né? E aí é sobre a gente estar atenta para as nossas que são mais velhas hoje, mas aquelas que vão se tornar mais velhas em breve, que somos nós,
E Uhum. criar esse fundo também, e criar esse fundo financeiro mesmo. E Isso, criar apoio jurídico para isso, que a gente ajude aquelas que estão precisando se aposentar, né? isso. Ajude, dê orientação para se aposentar, Uhum, um uhum. apoio social, psicológico, Isso. para ajudar e observar e acompanhar. Então, a gente. Mas isso tudo dentro do nosso olhar teológico, entendendo isso como fazer teológico também, que eu acho, né? Ai, sou maravilhosa. Vai acabar, amiga. Vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos, vamos. Mas veja só, vou encerrar falando o seguinte: tem uma outra parte do seu ativismo, da sua militância, da sua elaboração, né, teológica, que tem que ser uma parte 2, amiga. Eu tô falando isso com quase todas, porque toda vez não dá tempo, uma hora não dá tempo. Mas depois eu quero ouvir você E sobre a sua experiência nesse campo das religiosidades, do combate ao racismo religioso, que me interessa muito, 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 sabe? Nos processos tanto de pesquisa, como também de ativismo aqui, né? Dessa parte do perfil. E eu vou querer também te ouvir depois, um outro dia, um outro mês, um vamos, outro vamos, a para gente te ouvir. volta, Não, bora? mas é só, já vai entrar falando disso, tá? Não vai ter Tá bom. introdução mais. Vou deixar esse vídeo aqui salvo. É a parte um. A parte 2 já vai ser direto falando desse tema. Mas, ô Andressa, eu quero te agradecer, querida, por essa partilha. Ficou aqui na minha cabeça que do que você está falando, né? Que a teologia das mulheres negras é uma teologia do cuidado e da partilha. Assim, ficou uma coisa dessa experiência compartilhada, já está aí cunhado pela teóloga em formação, vivida em informação, E a experiência Andressa da Oliveira, viu, amiga? pobreza também, não se Experiência esqueça da disso. pobreza, isso, cuidado, né? A experiência da pobreza. A partir da experiência da pobreza. Então, assim, já está perto. Se alguém for coisar, amiga, já está registrado, vou deixar salvo para ninguém tomar essa parte ideológica aí, viu? Direitos autorais. Tá certo, Mas obrigada, tá querida. certo. Eu quero agradecer muito a você, a todo mundo que for assistir, né, em outros horários no YouTube ou aqui. Eu já falei para você, né, que isso aqui é para ser um material de memória, um material de registro dessa conversa. Até hoje, amiga, eu não estou conseguindo fazer uns esquetes, assim, né, os pedacinhos, porque tu sabe, né? Não consigo. Tem que ver, vou ter que fazer não sei, então, um financiamento só para isso. Porque é muita riqueza que é partilhada aqui, assim, sabe? Com as mulheres que eu convido, que Uhum. escuto. E quero agradecer a você, pedir para você seguir, né? Perseverante, resistente, linda, cantando também, brigando, perguntando e descansando quando precisar também, amigo. Ninguém aguenta, viu? Sim, Demais não, demais não. Demais não. Tem que ter o total. sumiço, tem que ter o sumiço, as pausas. Dizer que você tem muito orgulho de vê-la também nos representando fora do país. Foi muito legal, muito bonito ouvir sua experiência, Obrigada, sua partilha. obrigada. É muito bom quando a gente se sente representada, né, com alguém assim, não existe uma legitimidade também de representação. E foi muito lindo, assim, não consegui ver tudo, mas o que deu para eu ver, né, fui acompanhando. E agradecer, desejar para você uma boa semana, tudo de Amém. bom, e dizer que eu tô por aqui também, não sei, né, que eu posso colaborar, querida, mas vamos se falando, viu que eu tô por aqui. Beijo grande para você, boa semana. Não sei Beijo se você grande. quiser dizer alguma coisa final, ou quer só tchau mesmo. Não sei, o que você acha? É Tchau, só, tchau. é só, só tchau, cheiro, né? Beijo. Obrigada, Tchau. querida. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, gente.